Já vou chamar você, Flávia. Ah, E aí, oi, Flávia, Rê. tudo bom? Tudo e você? Consegue me ouvir bem? Ótimo. Ah, que bom. Tô sem o fone aqui, mas não tem ninguém em casa, então silêncio total. Boa noite, gente. Mais uma Boa live do noite, portal pessoal. Saúde Ancestral. Já conhece o Saúde Ancestral na internet? www.saudeancestral.com.br. O que tem por lá? Textos de vários colaboradores. São mais de 30 colaboradores, textos incríveis para vocês lerem, com um objetivo em comum. A vida ancestral, a alimentação ancestral principalmente, né? O que a gente deveria comer no dia a dia, alimentos de verdade, valor nutritivo, e também fazer o jejum, né? Por que não? Eu sou a Recalice, também sou uma das colaboradoras do portal, e hoje a gente trouxe a Flávia para conversar com a gente, uma das nossas colaboradoras, está sempre com a gente lá no grupo de WhatsApp, dando dicas, a gente discutindo vários assuntos, e ela tem um IG que é super seguido, muita gente interessada nesse assunto, né, Flávia? Que é o jejum intermitente sem mitos, né? E, nossa, estou muito ansiosa para saber a sua experiência, como que você entrou nessa vida, né? Porque eu fiquei sabendo que você é arquiteta, mas hoje em dia você é life coach, futura psicóloga, especialista em emagrecimento, é estudante de nutrição também. Como que foi essa sua história profissional? Como que você caiu nesse mundo? Da low carb, do jejum? Oi, gente, boa noite. Oi, família cetogênica. Então, como você falou, a minha formação é arquitetura, não tem nada a ver, mas eu comecei a me interessar um pouco sobre alimentação, a gente estava falando antes, né, Rê? A minha filha nasceu com problema de alergia à proteína do leite, então eu comecei a cair nesse mundo de rótulos de alimentação. Como todo mundo era zero informação, leiga pra caramba. Então eu comecei a perceber, tive que fazer dieta para amamentar, vi o quanto ela sofria, o quanto a alimentação errada ou não apropriada para a pessoa pode causar sofrimento até desde o nascimento. Então eu comecei a entender um pouquinho, né? E aí aconteceu desse interesse, porque ela ainda hoje, com 6 anos, tem esse problema, tem uma alimentação mais saudável, mas aqui em casa tudo mudou. E quando a gente tem filho, eu emagreci bastante com essa dieta por causa da amamentação, mas depois eu voltei a engordar novamente, como todo mundo, né? Saí da dieta, voltei pro efeito sanfona. Aí foi onde caiu a ficha, peraí, né? Fiquei 2 anos restrito e em 6 meses engordei muito de novo. E aconteceu que eu falei, vou resolver esse assunto. E fui pesquisando sobre emagrecimento, formas de emagrecer como todo mundo. Fui na dieta de 3 em 3 horas, achei difícil, porque tinha os gatilhos com a comida, não sabia comer pouco, não sabia, tinha que comer até estufar, como acho que muita gente, né? E eu pensei, tem que ter um jeito mais fácil. E caí no blog do Dr. Souto, né? Como todo mundo. E aqui o pessoal do Saúde Ancestral, muita gente é da mesma época, né? Trabalhou em alguns, né, alguns artigos juntos. E, enfim, e fui me aprofundando e sabendo e começando a ver que o comportamento era muito forte na hora de agir em relação à comida, né? Porque a gente sabe o que tem que comer, a gente tem uma dieta prescrita, mas na hora de aplicar, né, para quem tem os gatilhos de comer muito, como eu tinha, era muito difícil. E aí eu pensei, tá, mas comer sem fome, aí quando tá com fome come pouco. E caí nesse mundo de pesquisa e achei várias pessoas dessa área e foi incrível. Olha, a história, acho que de quase todo mundo que está nesse mundinho é isso, né? A gente começa a pesquisar dieta
de repente dá de cara com o Dr. Souto, e aí um outro mundo se abre. No caso do Davis, o primeiro livro que ele nem leu o Souto, mas o primeiro livro que ele leu foi do Taubes. Então, é bacana, né? Porque realmente a gente, que nenhum texto que a Jade escreveu, a gente sai da caverna, né? A gente sai daqueles pensamentos antigos de comer de 3 em 3 horas. Então, você emagreceu e sua alimentação, além do jejum, continua sendo low carb? Como que é? Continua sendo low carb. Em casa, pela questão da minha filha, acaba que muita coisa a gente tem que excluir, né? Ela não tem contato com muita coisa. Então, assim, o equilíbrio, né? Eu, na maior parte das refeições, é sempre priorizando alimentos, comida de verdade, né? Sempre... porque, além da questão do corpo, o que eu mais, assim, me descobri é esse foco, essa atenção plena, essa disposição que a comida de verdade, que a cetose, que o jejum traz, né? Porque isso realmente é vida, essas reações. E a maior parte das pessoas não sabem o que é isso, né? Porque elas estão sempre, digamos, usando a comida como um anestésico, né? E elas não se dão a oportunidade de sentir, de sentir o corpo, de ouvir, de ter essa disposição, essa energia. E foi aí que eu falei, nossa, sentindo isso, parece que a vida, tudo faz mais sentido, né? A gente chega um momento que a gente nem sabe mais o que é ter saúde. A gente pensa que é normal ter dor de cabeça, é normal ficar desatenta, ficar cansada. E não deve ser normal. É comum, mas não deveria ser normal. Então, você percebeu todos esses benefícios fazendo a low carb. E quando você começou o jejum, antes da low carb ou durante? Como que... Depois, bem depois, porque a low carb para mim deu muito bem, porque na primeira refeição eu fui comer lá umas asinhas de frango e não senti fome. Eu falei, nossa, que eu tava naquela dieta de 3 em 3 horas, ficava no relógio cada 3 horas louca, né? E um dia eu falei, eu vi o blog, li muito e falei, eu vou comer no almoço uns franguinhos. E deu 5 horas da tarde, nada de fome. Eu falei, gente, que isso? Que estranho. E foi aquela transformação. Mas, para mim, essa coisa... jejum, porque a gente já falou em outras lives. Jejum é o período que você não está comendo. Ou seja, todo mundo faz jejum, né? Quando dorme ou se fica 3 horas, ela fica em jejum. Então, às vezes as pessoas confundem, o jejum é muito radical. Não, mas é o período que você não come porque você não sente fome. Então, isso é muito natural, é muito ancestral, né? É muito conhecido, para o nosso corpo soa muito fácil. E aí foi acontecendo muito aos poucos, porque na minha cabeça eu não imaginava não tomar café da manhã. Assim, aquelas crenças que todo mundo tem. Nossa, sair de casa sem café... E era assim, e eu fui testando, mas eu não tô com fome. Exato, exatamente. E é muito incrível, assim, porque como eu tenho criança, eu vejo assim, mãe, de manhã, às vezes eu tentava forçar ela a comer também uma fruta, e às vezes ela passava mal, ela, mãe, eu não tô com fome. E aquela coisa, né? Mas imagina se não tomar café da manhã. Nossa, tem uma amiga minha do colégio aqui, a Adri. Gente, naquela época do colégio, eu ficava desesperada pro café da manhã. Se eu não tomasse em casa, eu ia para a cantina do colégio, eu tinha que comer. Comia no recreio e depois almoçava. É uma libertação não ter que tomar mais café da manhã quando eu não quero, né? Então, Fábia, e aí você tem um IG, um Instagram muito bombado, né? Tem muita gente. Como que surgiu o Instagram? Você participava de grupos de Facebook? Como é essa sua interação? Como começou a sua interação nas redes sociais? Então, assim, a primeira referência mais específica do jejum foi o Jason Fung, né? Que esses tempos até fiz uma live com ele, foi intenso.
E aí, assim, tinha muita coisa que o Fang, além de falar da alimentação, ele fala muito da questão fisiológica, da questão dos estímulos pela saliva, de você ver um alimento, de você sentir o cheiro, de todas essas associações, né, cognitivas que a gente faz, mas que isso não significa que realmente que a gente esteja com fome, e sim uma reação do corpo, né? E eu comecei a pensar, gente, faz sentido, mas não tinha nada em português, né? Tinha pouca coisa. Eu falei, ai, nossa, isso aqui seria muito interessante para as pessoas saberem, mas pouca gente tem o acesso à língua. E eu comecei no Facebook a fazer um canal no Blogger e traduzia, mas algo assim muito despretensioso. E aí o grupo, de repente, o pessoal, ai, que informação interessante, ai, sobre, ai, realmente a comida, assim. E aí foi uma coisa bem orgânica mesmo, de verdade. E daí para o Instagram foi meio que, já que eu posto no Facebook, vou fazer um formato para o Instagram, assim. E foi algo que aconteceu. Pois é, nossa, ajuda muita gente, né? A quantidade de comentários aqui tá incrível. Muita gente se beneficiando com o jejum, se beneficiando com a low carb, muitas perguntas também, mas uma moça aqui já emagreceu 5 quilos em 4 semanas, outra disse que a mente fica em ordem. E é verdade, né? A mente fica, a gente fica muito focado, a gente fica muito mais, parece até inteligente, né? É a impressão que eu tenho, eu fico menos sonsa às vezes. E só que aí um grande lance, né? Muita gente faz jejum porque está sendo adepto do jejum porque é fácil, é barato, é simplesmente o não comer. E aí, quando a gente abre a janela, né? Quando a gente para o jejum e vai comer, pode ser qualquer coisa? O que você acha? Então, e aí entra naquela questão, né, do tipo de combustível que a gente coloca, que isso faz toda a diferença, né? Grande parte das pessoas, elas acham assim, vou fazer jejum de 20 horas e vou sair e vou para o rodízio de pizza. No outro dia elas tentam refazer o jejum, não funciona, né? Porque a gente já sempre falamos da questão do açúcar, desse pico. Então, assim, para o jejum funcionar de uma forma, né, que é o período não alimentado, o nosso corpo tem que estar com um combustível, digamos, equilibrado, estável, né, nossas reações fisiológicas estejam tranquilas para que o jejum funcione bem. Porque se eu coloquei lá muito açúcar, farinha, essa oscilação, essa questão do efeito rebote do açúcar é muito desagradável. Então, dificilmente a pessoa vai conseguir manter esse estilo de ficar comendo muita porcaria e depois ir para o jejum, sabe? Principalmente no início, quando ela está se adaptando a um novo hábito alimentar, quer emagrecer, né? Que o que acontece? As pessoas comem errado, comem às vezes exagerado, elas não engordam, mas elas também não emagrecem. Daí fica naquele meio termo. Pois é. Eu acho que a alimentação é essencial, assim. Eu vi já o Fang falando que ele tentou implementar com todos os pacientes dele a low carb, mas ele teve um pouco de dificuldade por onde ele mora, né? O Canadá tem umas regras de saúde do hospital diferentes, então ele achou o jejum uma boa forma para aquelas pessoas que não conseguiam seguir a low carb, né? Principalmente para baixar os níveis de insulina. Mas eu acho que para quem pode fazer, né? Quem tem condições de estudar sobre a low carb, seguir esse estilo de vida alimentar, casando com o jejum intermitente, os benefícios são muito maiores do que apenas o jejum, né? Exatamente. E só que um ponto que ele fala bastante para a pessoa ter um déficit maior, para esse jejum ser mais eficaz, mesmo que a alimentação dela não seja, né, low carb ou mínimo low carb, ele fala de jejum de 3 dias, né? Que a pessoa, nesse período de 3 dias, ela não vai conseguir ter um aporte calórico que reponha esse período de jejum. Então, assim,
Às vezes é muito mais difícil, né? Muito mais penoso a pessoa viver em jejuns mais longos, né? É por isso que eu acho bem interessante essa questão de manter o jejum intermitente com uma alimentação mais low carb, que ela meio que prolonga o efeito do jejum intermitente, estando em cetose, estando bem alinhada aí a essa forma de combustível. Senão fica aquela montanha russa, né? Faz jejum, come açúcar, come errado, né? É bem mais complicado, assim, na minha opinião. Pois é, ontem você fez uma live sobre jejuns mais longos, né? E Exato. uma pessoa fez uma pergunta que você sempre fala que jejum muito longo ou por muito tempo pode levar ao platô. É isso? Você pode. Deu uma falhada. Pode repetir? Ah, desculpa. O jejum por muito tempo, não, talvez o prolongado ou por fazer jejum muito constantemente pode levar a um platô do emagrecimento? Então, ontem o Dr. Vitor, ele explicou bem essa questão, principalmente para as mulheres. O que acontece? O corpo se acostuma se a pessoa faz o mesmo protocolo. Por exemplo, todo dia ela faz de 24 horas em uma refeição, ela não está repondo os nutrientes necessários. O que acontece? Que o corpo, o metabolismo dela pode dar uma desacelerada por ficar sempre no mesmo protocolo constante, né? O que ele falou, assim, que é bem diferente, por exemplo, você fazer um jejum de 3 dias tem um efeito no corpo, e você for, por exemplo, fazer todos os dias muito restrito, fazer uma refeição. Porque o que acontece? Um dia eu faço de 12, um dia eu faço de 18, né? O teu corpo ele não vai entender isso como uma restrição. Um dia eu fui numa festa, comi um pouco a mais, fiz menos horas, outro dia, entendeu? Estratégias que o teu corpo não se acostume com sempre com a mesma quantidade de horas e com a mesma refeição sempre, né? Por isso que se fala muito no intermitente, são períodos variados e estímulos variados. O que seja mais de acordo com a nossa ancestralidade, né? Porque a gente não tinha o relógio e agora eu vou sair para caçar e em 20 minutos eu vou conseguir uma presa. Não era bem assim, né? Quando a gente conseguia, ótimo. Quando não, tinha que esperar mais um pouquinho. Então, acho que tudo que se remete à ancestralidade é o que faz tem mais efeito, né? É mais benéfico. Exato. Bacana. Nossa, muitas. Desculpa, pode falar. Não, eu só falei exato, porque assim, até na questão do ciclo circadiano, nosso corpo ele tem uma forma muito, né, muito peculiar de funcionamento. Então, igual você falou, tudo que para nós né, lembra, remete à ancestralidade, funciona muito mais porque é como se os nossos genes fossem realmente programados e preparados para essas estratégias intermitentes, onde não se sabe quando vai comer. Então, hoje eu vou fazer essa refeição, vou comer. Por isso que às vezes a gente tem esse gene guloso. Eu preciso comer até, né, não aguentar mais, porque pela nossa biologia, a gente nunca sabe quando vai encontrar comida. Só que a gente sabe que a comida tá na geladeira, tá no pão de açúcar, tá, né, em qualquer esquina. Pois é. E aí, jejum é moda, então? O que você acha? Como pode, né? Mas essa coisa de jejum tá na moda. Você vai ver que daqui a pouco todo mundo Vai para de passar. fazer jejum. E aí as mães entuchando comida nos filhos, tem que comer no lanche, tem que comer. Não é algo natural, né? Não deveria, né, ser algo natural. Mas é engraçado quando a gente escuta essas coisas, né? Então, tem que já preparar a cara de. Não é bem assim. Pois é. E então, depois de uma jacada, não teve jeito, tô na low carb, curto, me sinto bem, mas aí tive uma festa, fui encontrar com os amigos, tomei cerveja, comer pizza, que é o meu desespero, né? Porque eu sou celíaca. Só de falar de trigo já me dá um negócio. É bacana fazer jejum no dia seguinte?
compensa? Então, é como a gente falou, para a pessoa que não está adaptada, ela vai fazer isso, ela vai sofrer, ela vai... Ontem até o Dr. Vitor falou que ele fez um jejum de 4 dias. Isso que ele faz jejum há anos, né, já está certo adaptado, não tem sobrepeso. Ele falou que antes do jejum ele foi num rodízio de sushi. Isso, né, que não é tão grave, eu acho, quanto a cerveja e a pizza, né? Um pouco menos, mas é muito carboidrato por causa do arroz. Mas ele disse que o primeiro dia foi horrível. Dor de cabeça, ficou mal-humorado. Assim, ele tomou, fez reposição de magnésio e potássio, mas mesmo assim, depois que passaram as primeiras 24 horas, ele se sentiu mais confortável, digamos, que ele disse que até mediu a cetose, ficou lá com as fitinhas, e disse que depois de umas 24 horas que foi dar lá o efeito que ele estava entrando em cetose. Uhum. Tem muita gente aqui querendo saber como que começa esse jejum, como que faz, como que é a alimentação. Então vamos voltar um pouquinho. Já que o jejum é tão natural, tão ancestral, quais são os principais benefícios do jejum? Os benefícios são a questão Além de emagrecer, né? Claro. Manter a insulina mais baixa, que é o que a gente falou, que o corpo fica mais estável, então aqueles picos de fome, de necessidade de comer em certos períodos, isso diminui muito. A pessoa, né, ela geralmente se acostuma com aquele horário, então ela não fica desesperada para comer. Concentração, né, fica mais apurada. A questão dos hormônios também, o GH, ontem a gente falou sobre isso, o hormônio do crescimento. Então, o jejum digamos que algo que ocorre um pouco de dentro para fora, porque ele, além O cirurgião plástico falou que faz jejum todos os dias, auxilia muito na vida. dos aqui já não consigo ver. Ah, tem muita gente. Sucesso. E então, se manter a insulina baixa, é bom para quem tem diabetes tipo 2 fazer jejum? É excelente, né? Porque a pessoa que está com diabetes tipo 2, ela está totalmente desregulada, o medicamento, a própria insulina, né? Que a pessoa, a injetável é para controlar aí esses níveis. Então, com certeza, o jejum, ele ajuda, mas sempre tem aquela ressalva. Se a pessoa toma remédio, toma medicação, ela faz uso de insulina, ela deve rever com o seu médico a questão das dosagens, porque como a medicação já tem a questão de baixar o açúcar e o jejum faz isso, então às vezes pode baixar num nível que não fique muito confortável, né? Então o médico tem que estar acompanhando. Quem faz uso de medicação é importante mesmo, sempre o médico. Um médico que entenda do tipo de alimentação que você está fazendo, né? Eu faço moderação de um grupo de resistência insulínica e diabetes tipo 2, junto com a Lisandra e com a Jússia, que também são colaboradoras, e essa pergunta é muito recorrente lá, né? Posso fazer jejum para diminuir minha diabetes, para diminuir minha resistência insulínica? Sim, é importante, fale com o seu médico, mas pense na alimentação, né? Porque ainda mais uma pessoa que está em estado de doença, não adianta nada ela ficar 24 horas sem comer e depois comer um pãozinho com margarina no café da manhã. Ela já está em estado de doença, então ela tem que fazer um tratamento mais efetivo, né?
Mas, olha, os resultados por lá têm sido ótimos com o jejum. Tanto na parte da resistência à insulina, do diabetes, e também da esteatose, né? Que é a gordura no fígado, que também é muito recorrente. E até o Jason Fung fala bastante que o jejum, ele tem um efeito crucial nessa parte da gordura, né? Do fígado, que realmente é muito eficaz, efetivo. Uhum. Olha, tem uma pergunta aqui que a pessoa não está conseguindo fazer o jejum à tarde. Então, na verdade, é o seguinte, quando tem fome durante o jejum, o que faz? Come, né? Tem que comer. O Eloy fez um meme no Hora de Mudanças 74 sobre isso, né? Também é nosso colaborador. O Eloy vai me substituir já. Daqui a pouco o Instagram dele tá passando, porque ele é ótimo com o jejum também. Ele gosta, ele tem aquela abordagem, ele entende realmente o que acontece com as pessoas que tentam fazer jejum. Pois é, né? Quando tem fome, gente, comam, né? O jejum é justamente que você adaptou a sua alimentação, que a história da Flávia contou isso muito bem. Você vai se adaptando quando você vê, você não está sentindo fome. Então, para que comer, né? Por hábito. E falando disso, né, desse meme do Eloy, outra pergunta básica, recorde, acho que top 1. Eu não sei se as pessoas já pensam no jejum, já querem burlar o jejum, porque tem sempre aquela pergunta. Óleo de coco quebra jejum? Uma moça me perguntou no direct, e aqui, L-carnitina, né, esses suplementos, né, glutamina, limão, gratidão quebra o jejum, Fábia? Às vezes me perguntaram assim, leite desnatado, como se o desnatado tivesse diferença. Brincadeira, gente, mas é que todo dia é muita pergunta e sempre coisas que, obviamente, né, jejum é jejum, né? Mas tem a grande diferença. Você quer fazer aquele jejum de autofagia, de limpeza, que dê aquele descanso para suas células, para o seu corpo? O interessante é que seja água, às vezes, né, chá, café, mas nada mais que isso, sem adoçante, sem limão, sem glutamina, sem nada. Só que muitas vezes as pessoas fazem esse tipo de jejum intermitente, que o principal objetivo é diminuir a ingestão calórica, né? Então ela vai restringir o período alimentar e quer consequentemente diminuir a quantidade de comida. Então, nesse caso, uma gota de limão, ou tomar a vitamina D ou a vitamina C, pouca ou nenhuma diferença vai fazer, né? Porque uma gota de limão tem calorias, mas é irrisório. Mas aí vai depender do seu objetivo e qual tipo de jejum e o que você quer com este protocolo de jejum que você vai fazer. E então existe isso de jejum metabólico e jejum, como calórico. O pessoal denominou? Calórico. Oi? Calórico. Isso. Então, existe mesmo isso ou é um termo que o pessoal inventou para enquadrar? É porque tem a diferença do jejum, eles até chamam de jejum do fat fast, que é o jejum gordo, digamos, né? Onde a pessoa, o quê? Ela vai ingerir, às vezes, óleo de coco, manteiga, uns tipos de gordura, onde ela não vai quebrar a cetose, né? Mas ela está ingerindo caloria, só que ela não vai dar aquele estímulo não vai comer açúcar, a insulina não vai alterar quase nada. Então ela fica, digamos, nesse tipo de jejum que ele chama metabólico, né? Mas o calórico, sim, ela está ingerindo. Então faz um jejum e toma 4, 5 cafés com óleo de coco, mais alimentação, ela vai ter um aporte calórico, às vezes, além do necessário, e com certeza vai atrapalhar no emagrecimento. Pois é, tudo depende do objetivo, né? Porque, como o doutor Souto diz, parece que se criou uma mística, né? Tal coisa quebra jejum, porque parece que
como se eu estivesse fazendo um jejum religioso, que aquilo fosse ser punitivo, né? Exato. Para mim, como eu tenho essa restrição alimentar do glúten, graças a Deus, foi um livramento aprender a fazer o jejum. Porque eu vou nos lugares, se eu fico preso na estrada, por exemplo, estou fazendo São Paulo-Rio. O que tem na estrada para comer que não tem contaminação cruzada por glúten? Ruffles. Eu não vou comer Ruffles, né? Eu tenho uma alimentação bem regrada, low carb. Então, eu aprendi a fazer jejum, eu fico muito bem. E nesses momentos que daí eu tenho muita fome e não tenho comida, e eu não posso caçar, eu tenho um óleozinho de coco dentro da bolsa para prolongar esse jejum com mais conforto. Né? Não é com o objetivo de emagrecer, não é com o objetivo de melhorar certos aspectos da saúde, mas é uma questão de praticidade. Né? No congresso mesmo que a gente se conheceu, todo mundo saiu para almoçar. E eu não posso almoçar em qualquer lugar, os lugares são contaminados. Quem estava lá viu, eu estava com meu cafezinho e meu óleo de coco ali para ajudar a prolongar meu jejum. Exato. E é como se fosse sua barrinha de cereal, né, Rê? Pois é, só que sem ser ração, né? Barrinha de cereal, só tem milho. Nossa, soja é uma coisa assim que dá desespero de ler, né, os ingredientes. E, Fábio, deixa eu aproveitar esse seu lado psicóloga. Muito tem se falado sobre transtornos alimentares, que a restrição gera compulsão. O jejum, teve um episódio também da Malhação, que a menina ficou anoréxica, né? O jejum pode incentivar esse tipo de transtorno alimentar? É uma pergunta bem coerente e bem recorrente. Então, o Jason Fung fala assim, que lavar as mãos é um comportamento de uma pessoa que tem toque. Quem tem toque vai lá e fica lavando a mão toda hora. Daí ele pergunta, lavar as mãos então causa toque? Não, não é o toque, não é o sintoma. O jejum é um sintoma, né, de quem passa por transtornos, que é muito sério. Mas, assim, a grande diferença do jejum intermitente, como a gente falou, que não é aquele jejum permanente. A pessoa come, ela se alimenta, como o Brad Pillow fala, eat, stop, eat, né? Não é só stop. Então, no momento que a pessoa vai se alimentar, ela vai se preocupar com uma alimentação rica em nutrientes, né, que dê o sustento, que faça o papel nutricional. Quando a pessoa está associada a uma anorexia, ela faz uns jejuns prolongados, né, porque ela é um distúrbio também de autoimagem, um distúrbio psicológico, às vezes associado à depressão, ansiedade, a outras origens. E ela, quando vai se alimentar, ela come um alface, uma maçã, daí ela volta para o jejum, aí depois, daqui 2 dias, ela conta calorias freneticamente, então é muito diferente, sim. Só que a origem realmente, né, a pessoa que faz jejum, uma pessoa saudável que não tem um transtorno, ela tem um objetivo, uma ideia muito clara do que ela está buscando com o jejum. A pessoa com transtorno, ela não tem essa consciência, ela reage baseado nas sensações, no transtorno, na ansiedade, na própria questão do transtorno alimentar, que pode ocorrer com jejum ou pode ocorrer com qualquer outro tipo de restrição. Uhum. Pois é, foi uma polêmica grande, né, nos últimos tempos aí, principalmente da anorexia e também da compulsão, né, da restrição. Você faz o jejum e, de repente, quando abre a janela, vai comer absurdo, né? Isso Sim. depende de vários outros fatores, né? Eu tenho uma característica compulsiva. Sinceramente, eu não conseguia fazer jejum antes, então Sim. eu tinha muita dificuldade em parar de comer. Acho que muita coisa tem que ser revista, e se alguém percebe que tem algum tipo de alteração,
emocional, psicológica, procura uma pessoa especializada, né? Um psicólogo ou talvez até um psiquiatra para te auxiliar nesse caminho. Exato. E o que... Desculpa, posso pular? E para a próxima? Nossa, aqui tem muita pergunta. Flávia faz sucesso. Jejum é um detox? Ou é melhor tomar suco verde? Então, o verdadeiro detox, na verdade, né, é um papel fisiológico, né? Nosso sistema aí, o fígado principalmente, faz esse papel. Então, o suco detox é muito mito, né? Claro que ele é rico em nutrientes, micronutrientes, mas o papel que o jejum faz de autofagia, que acontece? Quando não entra o alimento através da sua boca, né, algumas células, o teu corpo vai de uma espécie varrendo essas células antigas, às vezes com defeitos, né, como se fosse uma limpeza mesmo, por essa ausência total aí de alimentos por um período. Então o jejum é o verdadeiro detox. Isso está relacionado com aqueles... Ele constatou, não foi, né, o estudo dele não foi em humanos, né, foi um tipo de organelas, mas ele, através desse estudo, ele viu que essa questão da autofagia, né, que o corpo come ele mesmo, ele usa o próprio alimento, a sua própria massa como alimento e vai deletando essas partes que estão com defeitos. Pois é. Então, o verdadeiro detox está aí. A gente fica gastando com um monte de coisinhas da loja de produtos naturais, sendo que o não se alimentar é o mais natural, né? O mais ancestral e que funciona. E veio uma pergunta da Hélida Gomes, que foi esse tipo de pergunta que gerou esse ciclo de lives aqui no Saúde Ancestral. Hélida, vou pedir para você assistir a live passada com o Dr. Davis, porque ela pergunta, está parecendo que aumentou a minha flacidez com o jejum. Ela disse que aumentou. A gente conversou sobre isso bastante, né, Flávia, no grupo. Sim, foi daí que surgiu, né, essa ideia. Então, ele, com certeza, o Dr. Davis deu uma explicação bem melhor da que eu posso dar, né, principalmente da questão das camadas de gordura, né, da parte mais rígida, e que quando se perde, a pele, na verdade, é como, digamos, fosse o nosso corpo, a pele é um compartimento. A partir do momento que ele vai perdendo ali o recheio, o que está por dentro, né, vai sobrando espaço e ali vão gerando alguns, né, aqueles vazios ali que dá essa sensação de flacidez, né. A Rita do nosso grupo, ela sempre fala, ela tem um depoimento maravilhoso, adoro, um depoimento sobre essa questão do jejum e a pele, porque há estudos relacionados que através do jejum as pessoas perdem peso com o tempo elas vão tendo essa retração de pele, elas voltam com um aspecto mais natural, de uma forma mais eficaz do que outras estratégias, tipo, por exemplo, uma pessoa que faz bariátrica, ela perde peso muito rápido, né? Ela não tem aquelas mudanças fisiológicas que acontecem no jejum e às vezes fica com aqueles excessos de pele que só cirurgicamente podem ser removidos. No jejum já tem associações que até a pele tem uma facilidade maior na hora da retração. Pois é, eu comentei com o Davis a minha experiência pessoal com o jejum e a low carb, eu fico com pouca pele extra. Principalmente quando eu comecei a fazer os jejuns, eu faço jejum normalmente sempre de 16 horas até 20 horas, e esse excesso de pele eu quase não tenho excesso de pele. A verdade é essa, emagreci 40 quilos, então em tese eu deveria ter bastante coisa. Então, mantenha firme aí na low carb, no jejum, que eu acho que é uma boa estratégia para poder emagrecer com mais
mais saúde da pele mesmo. Exato. Bom, deixa eu ver aqui uma próxima pergunta. Ah, eu fiz uma pergunta para você hoje de manhã, Fábio. Eu fui correr, eu estava em jejum, já era umas 11 da manhã. Perdi massa magra? Ai, essa é engraçado, né? Então, gente, a massa magra, né? Ontem a gente falou na live também, né? Que jejuns, os estudos que se falam bastante da questão do metabolismo e da massa magra, até 3 dias foram testados, pessoas fazendo jejum 3 dias consecutivos, não perde massa magra, tipo, 3 dias sem comer nada, né? E esse tipo de protocolo poucas pessoas fazem e quem faz não faz com frequência, né? Ninguém come de 3 em 3 dias e nem é isso que, né, que a gente também aborda no Instagram e tal. É sempre períodos menores, mais confortáveis. Então, quer dizer, se 3 dias não há perda de massa magra, dificilmente em 18 horas, 15 horas. O que acontece ontem que o Dr. Vitor falou é o seguinte: quando você faz um jejum um pouco mais prolongado, o seu nível de glicogênio fica muito mais baixo, então, de uma certa forma, ele explicou que o músculo fica mais murcho, ele fica mais retraído, mas a partir do momento que você volta a se alimentar, né? Isso mesmo, volta a se alimentar, volta para a rotina normal, ele volta ao normal assim em pouco tempo. O Wilton do Palio Diário tem uma analogia fantástica, né? Você ficou colhendo lenha, tá lá na sua cabana, e aí de repente você ficou com frio, você vai lá e queima o seu sofá para fazer fogo, sendo que você tem a lenha ali estocada. Então, ainda tem a gordura corporal, por que o corpo iria queimar o músculo? Né? Exato. Se ainda há uma fonte de energia. Eu acho Exato. essa Eu acho uma frase do Dr. Souto incrível. Uma vez eu escutei no podcast, ri muito. Que a gordura, digamos, a gordura é um alimento estocado, é como se fosse uma barrinha de cereal ali interna, né? Pra gente usar quando não tiver comida. E ele, um dia numa live, ele falou, a gordura não serve para te deixar feio de biquíni, ela tem uma força. Mas é tão óbvio que... Exato, não é para você ficar feio, ela tem um papel de você estocar com tanta facilidade, né? E para ser utilizada também com tanta facilidade, se a gente deixar, né? Bom, a Emily Gabi Bastos, de Arapiraca, em Alagoas, ela mandou uma pergunta prévia para a gente, então fica mais fácil responder as perguntas quando vocês mandam para o Instagram, no direct ou na foto, nos comentários da live, né? E ela perguntou se o jejum tem algum impacto na regulação hormonal do corpo, principalmente na tireoide. Então, ontem também a gente falou nesse assunto, que é uma pergunta muito recorrente. O médico ontem, o Dr. Vitor, explicou muito que a questão da mulher, essa parte hormonal, a gente é muito sensível, né? Por isso que ele até falou que para a mulher não é aconselhável fazer todos os dias de 24 horas, por exemplo, 3 meses só fazer uma refeição por dia. Porque pode sim haver um impacto, né, desregular algum hormônio. Não que o jejum vai causar isso, né, mas às vezes a falta de alimentação, de nutrientes adequados, né, na hora de repor. O que ele falou, assim, é que tem pessoas que fazem uma refeição por dia, homens ou mulheres fazem, mas para a mulher tentar repor todos esses nutrientes em uma alimentação é muito difícil, né? Principalmente se ela já está adaptada, porque o estômago dela, a gente não tem digamos, aquela facilidade em comer muita quantidade como os homens têm. Então, é muito difícil a gente ter esse aporte calórico e de nutrientes necessário, às vezes, para não haver essa questão de desregular os hormônios, enfim.
Tá certo. Outra pergunta que a gente recebeu por direct, uma moça que tem hepatite autoimune, o fígado dela tá muito ruim. Será que o jejum intermitente pode salvar ela? Foi aquela que a gente falou, né? Então, essa foi uma pergunta também que eu pedi ajuda para a Jusce, maravilhosa, eu digo que eu quero ser igual a ela. Quando ela começa a falar no grupo, ela é incrível. Essa questão das doenças autoimunes, né, como você pode falar muito melhor do que eu, né, tá muito mais associado aí para ter um equilíbrio na parte alimentar, né? Você pode explicar aí mais do que eu, o que você acha? Pois é, eu acho que para curar qualquer doença, né, curar não é bem o termo, né, mas para manter em harmonia, né, para manter em equilíbrio qualquer doença que a gente tem que pensar no que não comer. Então, a partir do momento que você retira da alimentação aquilo que faz mal, já é um grande passo. Porque muita gente fica procurando as superfoods, fica tentando acrescentar. Então, eu como Big Mac, eu como a pizza e vou acrescentar óleo de coco, eu vou acrescentar a chia com psyllium. E não retira as coisas que de fato fazem mal. O jejum é muito bacana porque você simplesmente não come nada que possa te fazer mal, né? Qualquer doença autoimune eliminar certos alimentos, né, da sua rotina, que é o protocolo autoimune de alimentação. Então, o vilão principal de doenças autoimunes é o trigo, centeio, cevada e aveia, que é o glúten. Então, quem tiver interesse, quem está com doença autoimune, essa própria leitura que mandou, procurem o autor Tom O'Brien, Como Tratar Doenças Autoimunes. Então, o essencial é você tirar esses alimentos que causam essa descompensação no sistema imunológico. E acredito que o jejum faça um belo papel aí para manter o sistema imunológico equilibrado, né? Balanceado, sem estar muito armado contra outras coisas externas, né? Do meio ambiente. Então, acho que é uma boa, mas cuida da alimentação também, né? Exato, exato. E, Flávia, pessoal, assim, tá desesperado. Como então que eu faço esse jejum? Já está acostumado a fazer jejum, está numa boa, já faz parte da rotina e tem vários benefícios. Acho que o pessoal ficou lendo os benefícios e falou, quero fazer. Como que começa? Então, como qualquer mudança de hábito, né? O que você tem que pensar? Como a gente falou, né, Rê? Tem gente que sente fome de manhã, muita fome, né? Por que ela vai fazer jejum de manhã para ser um sofrimento, né? Para ser um martírio? Então, se pela manhã é a refeição mais importante, no caso dessa pessoa, ela vai ter que escolher um protocolo que se adeque à vida dela. Ela sempre tem que buscar algo que se encaixe na dinâmica que já existe, porque é muito difícil você mudar e fazer algo miraculoso, tudo diferente do que você já faz, e conseguir manter essa mudança, né? Então, sempre adequar ao que já existe. Então, tem pessoas que falam, para mim pular o jantar é mais difícil. No meu caso, o jantar é o horário que eu mais gosto de sentar, de me alimentar, como acho que a grande maioria das pessoas. E o café da manhã acaba sendo muito natural, não tenho fome, às vezes acontece de viajar, aquele hotel, a gente olha com aquele olho de antes, né? Ai, mas tá ali a comida, né? Aquela crença, né? Até pecado não comer, mas assim, não tem fome, já paguei, tem que comer. Então, é muito natural, né? Então, tem que ser algo que vá de encontro com os teus hábitos. Então, sempre escolher aí um horário. O pessoal sempre pergunta, eu trabalho à noite, fico acordado à noite. Então, jejuar à noite para essa pessoa vai ser muito mais difícil, né? Até porque se mantendo acordada, os hormônios, tudo vai funcionar de uma forma que vai dificultar mais a questão da fome. Então, sempre escolher, primeiramente, aí o que se adapta a você.
E como a gente falou, né, o tipo de alimento que você ingere, com certeza vai facilitar muito esse período aí de jejum natural, porque vocês vão ver que no início vai ficando natural, assim, as primeiras, nossa, antes eu comia de 4 em 4, agora eu como, só vou sentir fome 8 horas depois. E esse período vai se estendendo e vai ficando, cada dia você vai sentindo mais o teu corpo em relação àquela fome de verdade mesmo. E aí tem protocolo certo, assim, tem que ser 16, tem que ser 20, tem que só seguir a fome. Quais são os números cabalísticos que o pessoal vai depender. Sim, vai depender muito. Por exemplo, se a pessoa está muito acima do peso, uma mulher que está, tipo, muito gordinha e tal, quanto maior a janela alimentar e os hábitos dela de ficar beliscando, mais difícil vai ser ela conseguir manter o déficit de energia, né? Porque a minha janela, ela faz jejum de 12 horas. O pessoal pergunta muito, 12 horas funciona? Só que assim, sua janela alimentar vai ser de 12 horas. Para você controlar essas 12 horas, às vezes é muito mais difícil do que se a sua janela fosse lá de 5, 6 horas, né? Que é um período menor ali que você vai lidar. E você vai fazer uma refeição maior, você não vai sentir tanta fome para ficar beliscando. Já no período de 12 horas, né? É fácil ultrapassar. Mas se é uma pessoa que já está, né, já tá no peso ideal, quer dar um up no treino, vai sempre depender muito do objetivo e do perfil da pessoa, né? Do que ela está buscando ao fazer jejum. Pois é. A minha experiência foi essa. Assim, na verdade, a primeira, eu já estava fazendo low carb e a nutricionista falou: vamos fazer um jejum de 16? E aí eu achei ela muito louca na época. Eu falei, não, imagina, ficou 8 horas contando no relógio, assim, para ir no laboratório fazer exame, sabe? Eu ficava assim, imagina, não vou conseguir. Não, faça de 16, tenta, e pode treinar. Eu posso treinar porque ela me garantiu ali, né? Você já está ali para adaptada, você já faz a low carb certinho, você não jaca, tal, com frequência, né? Então, eu fui testando e comecei aqueles dias, assim, que, nossa, aconteceu de ficar na estrada parado, ou quebrei o dedo, aconteceu comigo. Quebrei o dedo, fui para o hospital. Quando eu vi, já estou em 24 horas de jejum. Nossa, que bom, funciona. Então, eu vou implementar. Então, hoje em dia, nem para pensar em café da manhã, né? E se eu quiser estender, faço esses truques do óleo de coco, mas eu acho que o natural é o melhor. Então, se fosse para eu dar um conselho para alguém, acerte sua alimentação, esteja ali adaptado, esteja certo adaptado, quem faz cetogênica, né, tá no mesmo grupo, e para pensar. Eu comeria fígado com cebola agora? Eu comeria jiló? Não comeria jiló. Então, você não está com fome. Continua mais um pouquinho. Aí você começa a diferenciar o que é fome e o que é vontade de comer. E quem toma remédio, por favor, quem tem algum problema de saúde, converse com o seu nutricionista, converse com o seu médico, para que nada saia fora do controle. E a sua rotina inclui atividade física, Flávia? Sim, faz 2 anos e meio que eu faço. Eu treinava 6 meses depois da low carb, que eu fui tentar um dia ir para um treino em jejum, que eu tinha medo, né? Ai, imagina, né, aula de spinning sair desmaiada, né? Aquela tensão. Mas super, né, eu estava já também, igual você, super adaptada. Então, assim, inclusive, durante o jejum eu me sinto melhor, assim, com mais disposição, pela questão do GH e tudo. Já tentei ir depois de uma refeição e não funciona. Não é o mesmo rendimento, assim, para treinar um pouco mais, musculação mais pesado, mais movimento. A alimentação realmente, no meu caso, fica mais desconfortável.
A gente recebe muita pergunta no grupo de resistência insulínica, né? Comecei a fazer caminhadas diárias de 40 minutos. O que eu uso de pré-treino? Bom, eu corro, nado, pedalo em jejum, então não faz muito sentido, né? Agora, quem tem uma alimentação baseada em carboidrato para dar energia, não tem como fugir disso, né? Aí você tem que fazer um pré-treino com umas 4 bananas ali para poder aguentar o tranco. Quem treina em jejum é porque, de fato, está com uma alimentação na janela bem adequada, escolhendo o aporte de energia, né? Gordura ou carbo. A gente escolheu gordura, então, para essas pessoas, o exercício em jejum vale, né? Exatamente, sempre, igual você falou, respeitando o teu ciclo natural, né? Não, nada muito forçado, porque o que acontece? As pessoas vão, ai, eu tenho medo de passar mal. Às vezes o psicológico, né, acaba, ai, de tanto ela pensar que vai passar mal, ela acaba passando mal, né? Então, o psicológico, gente, nesse caso do jejum, é onde, não sei se aconteceu com você, Rê, foi a maior mudança, porque geralmente a gente tem o foco na comida quase o tempo todo, né? Ai, eu acabei de almoçar, quero comer um docinho, ai, um cafezinho com biscoitinho, ai, tá na hora do jantar, tá na hora da ceia, então é aquele foco gigantesco. Quando você começa a tirar o foco, né, então essa parte comportamental, ela muda muito, né, porque você para de dar aquela importância absurda para a alimentação, né, como a gente sempre deu. Pois acho que é uma influência emocional, psicológica, né? E também a questão da insulina, que os níveis de insulina estão sempre mais baixos. Então, aquela fissura, especialmente por carbo, né? Ela diminui. Então, você não tem mais aquele apelo, né? De passar na padaria e falar, nossa, aquela coxinha ali, você já passa mais despercebido, você não fica pensando no cardápio de jantar, no cardápio do almoço, no lanchinho que vai levar. Eu acho que é uma liberdade muito grande. E exatamente. Eu acho que o Dr. Souto tem um texto justamente sobre isso, né? Tem um estudo que as pessoas, na verdade, elas tinham mais medo de passar mal do que de fato passavam mal. Eu preciso até rever isso. A Jússi, depois me passa qual que é esse link para eu deixar para o pessoal, que é bem interessante. Flávia, o que você indica de estudo, de livros para as pessoas lerem sobre jejum? Então, o jejum em português, deixa eu ver se eu consigo, que está aqui de suporte, ó, os livros estão sempre perto. Esse aqui é Jejum, uma nova terapia, tá? Que eu acho ele incrível, apesar de que ele não explica protocolos, nada, ele fala como o jejum sempre foi utilizado, desde sempre, né? Na questão da religião, na questão até como tratamento terapêutico, né? Só que daí o que aconteceu? A indústria farmacêutica começou a investir pesado, começou a tomar uma proporção onde convencia as pessoas que as pessoas precisavam dos remedinhos, então o jejum aí pela década de 40, 50 começou a ser colocado de lado. E ele explica muito bem isso, muito interessante para quem se interessa. Outro que eu gosto muito é do Jason Fung, que é o The Intermittent Guide Fasting, né? Só que ele só tem em inglês. E o Código da Obesidade, ele fala também um pouco do jejum e ele já foi traduzido para o português. São os livros interessantes. Tem o do Brad Pillon também, o Eat Stop Eat, Dieta do Guerreiro, e tem várias. A maior parte deles está em inglês, infelizmente, né? Mas é bem interessante. Por isso que seu Instagram está cheio de seguidores, porque você disponibiliza, facilita. A Flávia é colaboradora lá do Saúde Ancestral, então vocês entrando lá, vocês vão achar coisa dela. No perfil do Saúde Ancestral
tem vários posts, tem um post novo do Balu também falando de jejum. Gente, queria agradecer muito a Flávia. Passou muito rápido, mas 1 hora de live, né? A gente vai marcar outras, porque é muito assunto, é muita pergunta. E queria te agradecer, Flávia. Nossa, que prazer. Obrigada por compartilhar tudo isso com a gente, compartilhar com a gente do Saúde Ancestral também, o nosso grupinho. Foi uma grande aquisição que a gente teve no Congresso, foi você. Obrigada, viu? Isso, eu estava até falando antes que para mim mudou muito esse contato com vocês. Gente, essa equipe é maravilhosa, só tem fera, um mais fera que o outro. Esse grupo é uma aula, assim, a gente fica, poxa, né? Coisa que na faculdade a gente dificilmente vai aprender. Muito bom. Eu agradeço muito o carinho de vocês e a hospitalidade. E, gente, já estamos com 10 mil seguidores. Isso significa que, primeiro, obrigada. E a gente vai ter links. Então, nossos stories, a gente vai colocar o texto do dia e vai ter o link para você cair direto lá no site do Saúde Ancestral. Muito obrigada por acompanhar. Nossa, foi muito boa a interação. Fiquei super feliz. E a gente se encontra na próxima, gente. Quem será o próximo convidado? Quem será que vai vir aqui na próxima semana, hein,